Roberto Campos foi economista, diplomata e político. Em todas as suas áreas de atuação, era um homem de grandes polêmicas que via o governo como um mal necessário. O governo deve deixar de ser um empresário e engenheiro social querendo reformar a sociedade através de fórmulas burocráticas para ser um jardineiro e um samaritano. Um jardineiro que deixa as plantas crescerem. Eu construí uma amizade muito sólida com Roberto Campos e uma admiração inquebrantável. Na minha juventude, eu o tinha como uma expressão do demônio político. Eu tinha horror ao Roberto Campos. Eu diria que ele mudou porque em algum momento ele serviu um regime autoritário. Eu não, sobre esse aspecto eu não mudei. E ele se consagrou à causa democrática com toda a devoção que o seu caráter impunha. Nunca abriu mão de seus pontos de vista porque eles fossem menos populares ou até porque eles fossem impopulares. O Roberto Campos julgava que os socialistas eram caridosos, mas as mudanças no mundo viriam pelos eficientes, pela eficiência. O ex-seminarista Roberto de Oliveira Campos entrou para a carreira diplomática em 1939. Entre 1942 e 1949, atuou como diplomata nos Estados Unidos da América, onde começou a estudar economia na Universidade George Washington. Participou da assessoria econômica do segundo governo Vargas, tendo sido um dos criadores do atual Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Eu conheci o Roberto Campos quando o Tancredo Neves era primeiro-ministro. Roberto Campos participou da elaboração do primeiro gabinete parlamentarista, sempre demonstrando muita competência, muita capacidade de trabalho, muita lucidez. Posteriormente, acompanhei também o trabalho por ele desenvolvido na Embaixada do Brasil em Washington. Foi um trabalho difícil, numa época muito conturbada, em que realmente nós tínhamos um governo aqui hostil aos Estados Unidos e que ele tinha que fazer um grande esforço para contemporizar a posição de um governo hostil com a posição do governo norte-americano. Apoiador de primeira hora do regime militar, o qual via como alternativa possível a um golpe da esquerda, pedir a demissão do posto de embaixador em Washington por discordar das políticas do governo João Goulart. Já em maio de 1964, assumiu o Ministério Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica, nomeado pelo presidente Castelo Branco. Eles anteciparam várias reformas, eles equilibraram o país, eles procuraram trabalhar com muita modernidade a noção da estabilidade econômica, da preocupação com a moeda. Em 1974, foi nomeado embaixador do Brasil em Londres pelo governo Geisel. Em 1980, filiou-se ao Partido Democrático Social, de apoio ao presidente João Batista Figueiredo. Em 1982, foi eleito senador pelo estado do Mato Grosso, cargo que exerceu até 1991. O Senado sempre fez um homem dos grandes discursos, das grandes ideias, um homem que estava avançado no tempo. Na Constituinte de 88, todas as ideias, todos os seus discursos, muitas vezes não eram compreendidos. E muitos anos mais tarde é que todos viram que aquelas propostas feitas pelo Roberto Campos, que foram derrotadas na Constituinte de 88, tiveram que ser revigoradas e foram novamente aprovadas como emenda constitucional nos anos 90. Aliás, a década de 90 trouxe a sua redenção. Os pontos de vista liberal mostraram que uma economia liberal, próspera e afluente pode ser altamente benéfica. Nunca deixou de demonstrar seu desacordo com a Constituição Federal de 1988. Dizia que a Carta Magna havia deixado aos trabalhadores todos os direitos e nenhum dever, ficando para os empresários apenas os encargos. Entre 1991 e 1999, foi deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Em 1992, foi o primeiro deputado a votar pelo impeachment de Collor. Estava de cadeira de rodas, recuperando-se de uma septicemia. Como vota o deputado Roberto Campos? Sim, per parecer. Eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 1999, na vaga aberta pela morte de Dias Gomes, faleceu em outubro de 2001, na cidade do Rio de Janeiro. Pela defesa do liberalismo econômico e a crítica ao dirigismo estatal, recebeu o irônico apelido de Bob Fields, a tradução literal de seu nome para o inglês. Ele sempre teve a ideia de que
o Estado brasileiro devia ser mínimo, né? Então, quando assumiu o Ministério do Planejamento, quando foi embaixador do Brasil, ele operou sempre na lógica da dependência. Era considerado por setores nacionalistas, progressistas e socialistas como um entreguista. Ele marcou a segunda metade do século XX no Brasil com seu pensamento. E a respeitabilidade dele pela sua cultura econômica, pela sua cultura especializada, mas também e principalmente pela sua cultura humanística, davam uma auréola aos pontos de vista que ele defendia muito grande, de modo que a influência dele é muito grande todo esse período. Eu nunca exorcizei nenhum demônio no sentido bíblico, mas passei a minha vida exorcizando demônios ideológicos. O demônio do nacionalismo, o demônio do estatismo, o demônio do populismo. Então, não utilizei a minha capacidade litúrgica de proceder ao exorcismo de demônios espirituais, mas acabei exorcizando demônios políticos.